E na semana passada, aqui no Hora H do Agro, nós tivemos entrevistas distintas que acabaram falando de movimentações interessantes sobre o setor de açúcar e etanol. E a gente foi, então, atrás de mais informações, porque nós ouvimos que a China está cada vez mais interessada na cana brasileira, muito por conta do açúcar, em um movimento aí de garantir segurança alimentar dos chineses. E os Estados Unidos estão ampliando o uso do etanol na mistura com a gasolina, o que também mexe com os mercados. Então, para entendermos como estes cenários reverberam aqui no Brasil, entre oportunidades e desafios, nós vamos conversar agora com Henrique Berbert de Amorim Neto. Ele é presidente do APLA, o Arranjo Produtivo Local do Álcool, e também membro do Brazil Sugarcane, que é um movimento aí em parceria com a Apex Brasil. Muito obrigada aqui por nos receber, Henrique. Gostaria que você falasse, então, um pouquinho o que você tem visto dessa movimentação internacional. Tanto Estados Unidos quanto China aí interessados, né? Mas eu queria que você trouxesse, então, primeiro essa avaliação crescente da China. Você tem acompanhado isso? Queria entender um pouco se, de fato, eles estão querendo plantar cana-de-açúcar lá e o Brasil está disposto, interessado também em apoiar isso. E obrigada de novo aqui pela participação. Olá, eu que agradeço a participação. Muito obrigado aí pelo convite de estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, sobre a redução, das importações da China, tem muito mais a ver com ajuste de curto prazo do que com mudança estrutural, A gente viu aí que desde 2020 a demanda pelo açúcar brasileiro aumentou demais para a China, o principal comprador de açúcar. Mas a China, ela vem de alguns anos importando, então, muito, aproveitou momentos aí de preços mais favoráveis e hoje está com estoques internos aí relativamente confortáveis. Com isso, não existe urgência em comprar mais agora. Ou seja, ela tem realmente, agora em janeiro, ela reduziu um pouco essa demanda aí, mas nada que chegue aos pés do que aconteceu lá em 2019, Então, desde 2020 que a gente vê uma alavancagem muito grande. Além disso, a safra doméstica deles teve algumas recuperação boa nessa safra passada, aí, tanto de cana quanto de beterraba. E o consumo interno está crescendo pouco, está mais estável. Então, isso naturalmente reduz um pouco aí essa necessidade de importação a curto prazo. Mas eu acho que o ponto mais importante de risco, em relação a essa demanda alta que o Brasil tem, como principal cliente de exportar o açúcar, está referente às tarifas chinesas, Antes de 2020, as exportações eram limitadas por altas tarifas. A mudança na política comercial da China em 2020 provocou um salto imediato. E a exportação de açúcar brasileiro para a China, ou seja, qualquer mudança nessa tarifa pode sim impactar nova venda aí, de curto prazo. Interessante. Ainda só falando ainda em China, então, e aí vou pedir para você complementar, é claro, mas lembrando que agora em janeiro está fazendo 3 anos que o Ministério da Agricultura da China aprovou 2 variedades de cana transgênica desenvolvidas pelo CTC, pelo Centro de Tecnologia Canavieira, Tecnologia brasileira, nossa, aqui. E essa exportação dessas cultivares, queria entender se vocês também olham isso por essa parceria com a Apex, esse projeto aí do Brazil Sugarcane, se também se olha, então, como você está falando, não só a demanda do produto em si, mas a parte genética, essa parte de ciência que o Brasil tão bem desempenha. É verdade. A gente tem uma tecnologia de ponta, O CTC agora também está tendo uma mudança grande, aí, uma tecnologia nova de fazer uma semente que reduz bastante o custo de plantio e aumenta essa produtividade, E a gente precisa exportar essa tecnologia para outros países, E falando sobre o APLA, o Arranjo Produtivo Local do Álcool, nós temos aí mais de 110 empresas associadas que têm tecnologia para a produção de açúcar, etanol e energia. Então, essa mudança que tem acontecido no setor, não só na China, mas como no mundo inteiro, Todo mundo, hoje, tem mais de 60 países com alguma mistura que vai de 5% a 30% de etanol na gasolina.
e isso que é para a gente descarbonizar, né, reduzir a pegada de carbono. Agora, falando um pouquinho ainda do mercado brasileiro, pensando em relação ao Brasil, das exportações ainda de açúcar para a China, tirando essa parte de tarifa, eu não vejo isso como um problema. Se a China compra um pouco menos, o Brasil vende açúcar para outros mercados asiáticos, como Indonésia e o Sudeste Asiático também. E não podemos esquecer também que a própria China importa, né, de outros países da região, como Tailândia e Austrália, que acaba ocupando aí parte desse espaço de alguma forma. Mas eu não vejo nenhuma preocupação aí a curto espaço de tempo. Agora, pensando mais para frente, né, eu também não vejo um risco da China melhorar suas condições aí na produção agrícola, né, aprendendo com o Brasil, que é o que está acontecendo hoje, principalmente por causa do clima e por causa também do modelo de produto, né, o modelo produtivo chinês, que é muito diferente do Brasil, né? Se a gente for pegar o clima, a China não tem uma grande faixa tropical igual ao Brasil. Então, a produção de cana fica concentrada em poucas regiões do sul, com menos incidência solar e que reduz bastante a produtividade, né? E essa questão geográfica, como você traz, faz toda a diferença, porque independente deles quererem plantar mais ou não, é isso, né? Eles ficam limitados, como você bem disse, é no sul do país, não tem muito mais para onde ir, né? Exatamente. E é por isso até que a matéria-prima da produção de açúcar deles, né, não se limita só à cana, né? Uma parte relevante vem da própria beterraba, né? E até adoçante à base de milho para complementar esse consumo aí também. Perfeito. E agora que você trouxe, então, o fator milho, vamos falar de Estados Unidos, porque em relação aos Estados Unidos, essa semana a consultoria Czarnikov apontou que esse mês a mistura de etanol, apontou neste mês, mas em relação a outubro, que a mistura do etanol por lá bateu recorde, ultrapassando 11%. Então, o que a gente faz aqui no Brasil de misturar etanol na gasolina, lá eles também fazem e houve esse acréscimo, aí ultrapassou 11%. A gente sabe que nos Estados Unidos, quando se fala em etanol, estamos falando majoritariamente do milho, mas existe consequências para o mercado de etanol como um todo, independente de ser etanol de milho, etanol de cana. Queria entender um pouco também se você tem acompanhado essa ampliação do blend nos Estados Unidos, né, dessa mistura, e como que isso também pode reverberar aqui no Brasil, como que a gente pode ler essa movimentação aqui, tanto do ponto de vista de mercado externo mesmo, mas, né, como que as usinas, os setores podem também entender essa movimentação, acompanhar preço? É um ponto super importante esse que você está falando, porque se nós pegarmos de novo o mundo, os Estados Unidos é o principal produtor de etanol e é o principal exportador também. E o Brasil, ele é o segundo maior produtor de etanol, só que o consumo interno nosso ele é muito maior, né? É por isso que a nossa matriz energética ele é tão limpa, né? E os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas como outros países, como eu disse, mais de 60 países têm aumentado essa mistura de etanol na gasolina, para a gente reduzir realmente essa pegada de carbono. Então, isso aí é um ponto muito positivo, né? A gente acabou de ver também o Vietnã aumentando essa porcentagem de 5% para 10% de etanol na gasolina. Isso aí está acontecendo em diversos países. E como os Estados Unidos é o principal produtor de etanol, isso aí ele pode sim movimentar, isso é uma oportunidade muito boa para o Brasil também. Porque para que o etanol se perdure aí por mais 40, 50 anos, né? O Proálcool acabou de fazer 50 anos para frente, é importante que cada vez mais países produzam o seu etanol e façam essa mistura, né? Então, uma das coisas que o APA tem feito também é trabalhado junto com o governo, junto com a Apex, para promover essa política, né? Como que o Brasil fez, né? O Brasil está 50 anos. Por que aqui no Brasil deu certo essa política do etanol e como que os outros países precisam fazer?
não só em tecnologia agrícola e industrial, mas também na parte de políticas públicas, né, que é necessária para que isso aí aconteça. Então eu ia te perguntar exatamente isso, quais que são aí no horizonte do APLA, né, as prioridades. Então eu estou entendendo que junto aí, né, falando dessa parceria com a Apex, não é necessariamente somente exportar o etanol, exportar o açúcar, mas é exportar às vezes a ideia, o conceito da política pública e fomentar demanda, porque é isso, né? Importante que vários países produzam como você colocou, mas não adianta produzir se não tiver demanda. Então é também fomentar essa demanda. Inclusive que a gente fala de etanol às vezes só para pensando em carro e o uso pode ser para outras finalidades também, né? Exatamente. E aqui no Brasil a gente está um pouco à frente, que a diversificação hoje de matéria-prima, né? A gente, desde 75, a gente faz etanol com cana, o milho já está abocanhando aí mais de 20% da produção total de etanol, e a gente está vendo aí produção de etanol através de melaço de soja, de trigo lá no Rio Grande do Sul. Então, existe uma demanda, uma diversificação muito grande, e não só para a produção de etanol, né, hidratado, como você mesmo falou, mas também para produzir álcool neutro, que serve para cosméticos e outros produtos. E olha só que interessante, né? Voltando só um pouquinho sobre o mercado chinês, eles têm trazido muitos técnicos para aprender como que a gente produz, né? Como que a gente planta a cana, como que é a produtividade aqui, o processo produtivo, né, da cana. Mas lembrando também que a própria China já tem um grupo, né, que chama COFICO, que é uma grande produtora de cana-de-açúcar aqui no Brasil, e é de capital chinês, né? Ou seja, eles têm muito conhecimento, né, de como é produzido a cana-de-açúcar e açúcar aqui no Brasil através da COFICO. Ou seja, eles já estão aprendendo e investindo dentro do próprio sistema brasileiro e não substituindo o Brasil como fornecedor global. A COFCO, uma das maiores tradings do mundo, né? Cana-de-açúcar é uma das bandeiras dela ali, mas a gente sabe que atua em muita coisa também. Agora, queria que você, então, encerrasse, Henrique, falando um pouquinho do que tem sido prioridade do APLA. Então, a gente está falando bastante desses mercados internacionais, né? Falou de China, falou dos Estados Unidos, mas você trouxe, por exemplo, a questão do Vietnã, muito interessante, Sudeste Asiático, de uma maneira geral, despertando mais também para essa bioenergia. Então, eu queria saber isso, assim, a prioridade de vocês, quando olha-se para esse mercado externo, é levar a bandeira da bioenergia, da transição energética, que tanto se fala, né, que o Brasil é esse país que pode fomentar a transição energética no mundo inteiro. É mais ou menos por aí, ou vocês têm olhado alguma outra prioridade? Não, é exatamente isso. O Brasil ele é referência, só que a gente não faz nada sozinho. Se outros países não entenderem que isso aí é a maneira mais barata de a gente descarbonizar, a gente não vai para frente. Só que isso aí está acontecendo. Cada vez mais os países asiáticos, principalmente, estão aumentando essa mistura de etanol na gasolina. A Índia tem uma explosão lá de destilarias. Hoje, né, eles são grandes produtores de açúcar e agora estão usando bastante o resíduo da produção de açúcar para produzir etanol. Então, a Ásia e a África também. Se a gente for pegar todos os países que compreendem, né, os trópicos, né, de Câncer e Capricórnio ali, onde a incidência solar é muito grande, a oportunidade de cana ela é muito grande, né? Então, a conversa que a gente está tendo com o governo, com a Apex e também com todos os associados, que tem vários que exportam já para vários países do mundo, existe uma reunião e um consenso de que a gente precisa continuar tendo esse apoio e essa venda, aumentar essa venda na América Central e América do Sul, mas também priorizar também a Ásia e também a África, né, que é um potencial muito grande
para a produção de etanol. É um grande aumento na produção de etanol. Se a gente for pegar todo o consumo que a gente vai precisar para descarbonização, para a produção de SAF, né, que é combustível de aviação, para bunker marítimo, né, e também para bioplástico e outros produtos, a gente vai ter que produzir 4 vezes mais etanol no mundo do que a gente produz hoje. Então, realmente, a gente precisa de um apoio não só do Brasil com essa tecnologia de ponta, mas também de outros países, né? Então, a gente tem ido para vários países da Ásia e da África, levando, né, políticas públicas e tecnologia.